Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os modelos de referência, o modelo OSI e o TCP/IP. Então, a comunicação em rede, ela é bastante complexa. Existem aqui vários mecanismos, várias tecnologias, vários equipamentos, várias mídias de comunicação, e fazer com que a rede funcione da forma como nós precisamos para que as comunicações, para que as aplicações se comuniquem, é bastante complexo. Então, para facilitar esse processo de tanto criar novas tecnologias, como estudar e aprender sobre elas, como gerenciar essas tecnologias e protocolos, foram criados modelos de referência. E existem várias formas de pensar em como criar esses modelos de referência, mas quando pensaram nisso, os pesquisadores, os engenheiros, os profissionais da área resolveram dividir o processo de comunicação em camadas. E aí surgiram quase que simultaneamente ou em um período histórico muito próximo, dois modelos diferentes. O primeiro que surgiu foi o TCP/IP, que ele surge quando a internet surge, quando as primeiras comunicações entre redes remotas elas são estabelecidas lá na época da ARPANET. A arquitetura TCP/IP ela já começa a ser desenhada e já começa a ser utilizada para aquela primeira comunicação. Nesse mesmo período, um pouquinho depois, o, a ISO, a instituição ISO, junto com uma outra instituição chamada ITU, elas sentam e organizam o modelo de referência OSI. Então, são dois modelos que surgem quase que em paralelo, com a diferença que OSI, ela a princípio é mais um framework, ela surge como um modelo de referência, e o TCP/IP surge como uma arquitetura que é implementada, é testada e funciona. Por isso, e como ela é testada e funciona nas primeiras comunicações da ARPANET, e essa ARPANET evolui para o que hoje nós conhecemos como internet, o TCP/IP acaba sendo o modelo que é implementado. Mas ambos, o modelo OSI e o TCP/IP, eles são hoje muito similares e eles são equivalentes. Então, esses modelos complexos, eles esses conceitos complexos que envolvem a rede, eles precisam estar ali para que a rede funcione. E os modelos de referência, eles estão aqui para simplificar o processo, e aí ele divide a comunicação em partes, onde cada uma dessas partes cuida de uma fase do processo de comunicação. Então vamos começar com discutindo um pouquinho dos benefícios. Quando a gente tem um modelo dividido em camadas, esse modelo facilita o projeto de novas tecnologias, de novos protocolos ou de novas formas de organizar a comunicação, tá? Então, como desde o início isso é dividido em camadas, cada uma dessas camadas define como o processo de comunicação ele vai se dar, organizando a comunicação entre duas placas de rede, primeiro, depois entre hosts em redes distintas e depois, por fim, entre aplicações dentro daqueles hosts, né? Quando as primeiras redes surgem, não tinha esses modelos, não tinha um padrão, e cada fabricante criava a sua própria forma de comunicação, tá? E aí, ao criar essa forma de comunicação, as tecnologias criadas por um fabricante, elas não são
compatíveis com as tecnologias de outro fabricante. Então, se você é uma Apple, por exemplo, e você cria uma tecnologia para operar em cima dos seus equipamentos, usa o Apple Talk, por exemplo, esses equipamentos, esses protocolos e essas tecnologias, elas não conversam com outras tecnologias de outro fabricante. Então, no início, nós tínhamos tecnologias proprietárias, cada uma funcionando na sua rede. Qual é o problema disso? Se você, cliente dessa rede, adquire um equipamento dessa empresa, você não pode ter nenhum equipamento, ou você não pode ter equipamentos de outro fornecedor que conversem com essa tecnologia. Então é muito difícil fazer isso que a gente chama de interoperabilidade, fazer com que as tecnologias diferentes conversem umas com as outras. Ao criar um modelo aberto, que é o caso do modelo OSI e é o caso da arquitetura TCP/IP, essas tecnologias, tanto os equipamentos quanto os protocolos, eles acabam conversando. Então, um novo fabricante, então surge um novo fabricante no mercado, ele olha para esse modelo e ele que é aberto e ele implementa esse modelo. Daí surge um outro fabricante que também olha para esse modelo, que também implementa esse modelo, e ele pode criar uma forma mais eficiente de trabalhar do que o primeiro, ou ele pode baratear os custos, porque daí eu tenho dois fabricantes competindo para conquistar o mercado. Então, isso favorece, estimula a competição, favorece a criação de novas tecnologias, de novos protocolos e barateia o custo, então faz com que as tecnologias elas se tornem mais baratas, mais acessíveis e, consequentemente, elas passam a ser adotadas pela comunidade. Elas também impedem que, ao criar um modelo em camadas, a gente impede que a tecnologia criada para uma camada afete as outras camadas. Então, aqui a gente vai ver que a divisão em camadas ela serve para dividir o processo de comunicação em fases, e quando eu estou operando em uma determinada fase, essa operação independe das camadas anteriores. Então, essa camada ela vai fornecer serviços para as camadas superiores, vai conversar com a inferior, mas o desenvolvimento desta tecnologia em específico, ela não afeta o desempenho de outras camadas. Isso também fornece um idioma comum para descrever funções e habilidades em redes. Isso significa o quê? Que quando a gente cria um modelo em camadas, fica mais fácil definir, descrever e compreender o que está acontecendo naquela camada específica e o que trabalha, como essas camadas operam entre elas. Então vamos começar com o modelo OSI. OSI é um modelo de referência, tá? Então ele foi desenvolvido pela ISO e pela I2T e ele define, ele separa o processo de comunicação em 7 camadas. Então essas 7 camadas são numeradas de 1 a 7, começando da camada física e subindo até a camada de aplicação. É importante lembrar que a camada física ela não trata da mídia de rede, ou seja, ela não está tratando da comunicação, do cabo de rede ou das tecnologias sem fio, tá? Então, a camada física, ela vai tratar de como a rede vai pegar os bits que recebeu da camada de cima e vai colocar nessa mídia de comunicação. A camada de link de dados, também conhecida como enlace de dados. Então, a camada física, link de dados ou enlace de dados, ela trata de como pegar as informações que ela recebeu das camadas superiores e gerenciar o acesso à camada física, à mídia de rede. Então, se eu tenho uma rede sem fio
Como é que eu vou fazer o acesso a esse canal de comunicação? Ah, se eu tenho um cabo que ele é exclusivo para minha máquina, ou seja, que ele é dedicado, como eu vou fazer o acesso? Então, isso depende da mídia de comunicação. A gente diz que essas duas camadas, elas trabalham elas estão implementadas na placa de rede e elas tratam do acesso a essa placa de rede. Então, eu vou receber as informações das camadas superiores e eu vou gerenciar e controlar como eu vou colocar essas informações na camada, na mídia de comunicação. Não inclui a mídia de comunicação em si. A camada de rede, ela vai tratar de encaminhar as informações pela rede, saindo da placa de rede do dispositivo de origem até chegar até chegar na placa de rede do dispositivo destinatário. Então, aqui eu tenho, vamos imaginar aqui, vou tentar desenhar aqui em cima. Eu tenho um computador, esse computador ele vai mandar uma informação para um outro dispositivo, tá? E no meio dessa comunicação eu tenho uma série de outros dispositivos, eu tenho vários roteadores. Esse roteador ficou feio, vou desenhar de novo. Aqui, um computador aqui, podia desenhar um pouquinho mais bonito, mas ficou feio. Eu tenho outro computador aqui, aí eu tenho vários dispositivos dentro da minha rede. E esses dispositivos, eles são responsáveis pelo encaminhamento das mensagens na minha comunicação. Então, esses aqui são os enlaces que ligam, não importa qual é o tipo de enlace aqui, vai ligar os meus dispositivos, tá? E aqui eu tenho este computador ligado neste roteador e aqui ele está ligado no outro. Muito bem. Então, o que acontece? O meu objetivo é fazer com que esse dispositivo converse com esse dispositivo, tá? A camada de rede, a camada de link, enlace de dados e a camada física vai tratar da comunicação entre esta placa de rede e a placa de rede que está ligada a essa no próximo salto. Então, é a comunicação em um salto entre uma placa de rede e a próxima placa de rede. Não importa se esse dispositivo intermediário, se ele é um roteador, se ele é um ponto de acesso ou se ele é um switch, tá? Então, eu estou falando da comunicação entre uma placa de rede e a próxima placa de rede. A camada de rede, ela vai fazer a comunicação entre esse host, que é esse computador, e o computador de destino. Então, ela vai tratar do encaminhamento de dados ao longo desta rede para que a mensagem chegue no destinatário. Então, aqui a gente tem alguns serviços que são serviços de repasse, aonde uma placa de rede dentro do dispositivo intermediário vai passar a mensagem para outra placa de rede dentro do mesmo dispositivo intermediário. Nós temos um outro serviço aqui que é o de roteamento, em que esse dispositivo, quando a mensagem chega nessa placa de rede, esse dispositivo vai olhar para uma tabela de roteamento para determinar qual é a placa de rede que vai receber essa mensagem. Então, aqui eu tenho um enlace nessa ponta, um enlace nessa ponta e um enlace nessa ponta. Eu tenho 3 possibilidades para a mensagem que chegou. Então, o roteamento vai determinar qual é a placa de rede que vai receber essa mensagem. O repasse vai encaminhar de uma placa de rede para outra e o roteamento vai determinar qual é a placa de rede que vai receber essa mensagem. E aqui a gente também tem um serviço de endereçamento, que é o endereço
que tem que ser único e exclusivo dentro da rede, para que seja possível encaminhar a mensagem originada nesse dispositivo e destinada a esse dispositivo, tá? A camada de enlace de dados, a camada 2, ela também tem endereçamento. E aqui a gente vai estar falando do endereço físico, que é o endereço MAC da placa de rede. A camada de transporte, ela está implementada dentro do host final, tá? A camada de transporte, ela vai trabalhar conversando com a aplicação e conversando com a rede, fazendo a ligação entre os processos que estão rodando dentro do dispositivo e a rede que vai fazer o encaminhamento. Então, a placa de transporte, ela faz alguns serviços, e eu já vou explicar isso, de segmentação, transferência e remontagem de dados. A camada de sessão, ela vai trabalhar com o controle de sessão, troca de informações entre dispositivos remotos. Então, ao olhar essa camada, nós vamos pensar que eu tenho uma comunicação e vamos imaginar que essa comunicação ela seja síncrona, então as duas pontas comunicantes, elas precisam estar ativas. E a camada de sessão vai gerenciar se essas duas pontas comunicantes, se elas estão ativas. Então, eu vou verificar, isso se faz por controle de sessão. Então, verificar se a outra ponta está ativa para que eu consiga fazer a comunicação. A camada de apresentação, ela trata de pegar os dados que chegaram da rede e colocar em uma representação que a aplicação entenda, que a aplicação compreenda. Então, vamos imaginar que eu tenho duas aplicações comunicando e os dados vieram criptografados, ou os dados vieram comprimidos por algum protocolo que está atuando nas camadas inferiores. Houve a compressão de dados, ou a gente implementou a compressão de dados, então essa camada, ela vai pegar esses dados que estão em uma representação diferente e vai colocar na representação que é compreendida e utilizada pela camada de aplicação. E a camada de aplicação tem protocolos usados para comunicação entre os processos comunicantes. Então, vou tentar usar um exemplo aqui, eu espero que seja útil para a gente entender. Vamos imaginar que eu tenha duas aplicações aqui funcionando. Então, aqui eu tenho um browser, vou colocar aqui de um Bzinho, de browser de internet. Nesse browser você abriu, não importa qual é o browser, é um Firefox, é um Chrome, é um Opera, é o Safari, é o Edge, algum browser, e esse browser é o browser que o usuário vai utilizar, tá? Então, é a aplicação do usuário, e aqui a gente não está falando ainda de aplicações de rede. Essa aplicação, ela vai trabalhar com um servidor, então aqui eu vou ter um Nginx. O Nginx é o servidor web, e esse servidor web contém as páginas que eu preciso acessar. Então, o usuário está deste lado e aqui eu tenho o servidor. Vou colocar um S dentro dessa máquina para você saber que é o servidor, tá? E aqui eu vou colocar o C de cliente, porque esse é o cliente, a máquina cliente que vai fazer a requisição. Então, o usuário abriu o browser, abriu o Firefox, enfim, o browser que ele está utilizando e digitou uma URL, www.google.com. O Google é fornecido por esse servidor aqui. Então, quando o usuário digitou www.google.com, essa aplicação de usuário, ela vai usar um protocolo da camada de aplicação, e aqui a gente está falando do protocolo Então, aqui está rodando o HTTP. Então, o HTTP, ele vai
codificar as informações. Então, o usuário digitou lá www.google.com. Essas informações, elas vão utilizar, então, na camada de aplicação, o browser, ele está implementando o protocolo HTTP, tá? Então, independe da aplicação do usuário, essa aplicação vai usar uma aplicação de rede para fazer a comunicação, e aqui é o HTTP. Então, como esse protocolo é um protocolo aberto, independentemente de ser Chrome, de ser Firefox, ou Opera, ou Edge, ou Safari, todas as aplicações de usuário vão usar o mesmo protocolo para se comunicar com o servidor web, tá? Então, o browser vai codificar, vai pegar as informações que o usuário digitou, vai colocar um conjunto de informações de camada de aplicação e vai entregar para a camada de baixo. Então, se nessa camada 6 aqui eu tiver uma comunicação acontecendo que exige criptografia, por exemplo, vou criptografar os dados. Aqui nessa camada acontece essa criptografia de dados. A camada de sessão, ela faria o quê? O gerenciamento entre as sessões. Você já deve ter passado pela situação de ver uma mensagem no seu browser dizendo a sua sessão expirou. Então, este controle de sessão seria implementado ou é implementado do ponto de vista do OSI na camada de sessão. Tá? Então, eu faria o gerenciamento das sessões e aí eu veria que o outro lado está ou não ativo a partir das funcionalidades fornecidas pela camada de sessão. Então, aqui eu estou encaminhando as informações sempre para a camada de baixo. A camada de transporte, então, isso aqui eu estou falando de uma comunicação entre processos. Eu tenho um processo operando aqui no cliente e eu tenho um processo operando no servidor. Esses processos estão se comunicando, tá? Dentro dos hosts finais, dentro dos dispositivos finais. A camada de transporte, ela é a camada que vai ligar este processo que está rodando no dispositivo final com a rede. Então, ela vai fazer a comunicação com a rede. A camada de transporte, ela vai receber as mensagens da camada de cima, então eu fiz uma solicitação de uma URL, se essa mensagem da camada de cima for muito grande, de forma que não caiba na rede, não caiba na minha mídia de comunicação, eu vou pegar essa mensagem, então a camada de transporte pega a mensagem, que é muito grande, e ela faz um serviço chamado segmentação. Então, eu divido essa mensagem em partes menores e encaminho essas partes individualmente pela rede. Então, só que do outro lado eu preciso remontar essas mensagens, porque eu preciso entregar essas mensagens na ordem correta para a aplicação, né? Porque senão a minha página web vai ficar toda bagunçada. Então, aqui nesse processo de segmentação, eu vou identificar individualmente cada um dos segmentos os segmentos são as partes individuais, então eu vou numerar cada um dos segmentos, colocar um cabeçalho e vou encaminhar pela rede. Quando chegar do outro lado, eu preciso olhar para essa identificação e montar esses dados de novo para entregar a informação correta, a mensagem completa para a aplicação. Além disso, a camada de transporte, se necessário, ela vai controlar o encaminhamento. Eu mandei o segmento 1, será que o segmento 1 chegou do outro lado? Se ele chegou, pode fazer esse controle ou não fazer, dependendo do protocolo que estiver operando aqui. Então, se eu estou fazendo o controle de encaminhamento, eu vou verificar se todos os segmentos que o cliente ou o servidor mandou chegaram do outro lado. Também essa camada também fornece um controle de fluxo para verificar, para controlar em que velocidade
vou colocar os segmentos da rede. Isso para não sobrecarregar a rede de forma que ela não consiga realizar a sua função. A camada de rede, então, vai receber esses segmentos individuais. Então, aqui eu tenho vários pedacinhos individuais que vão ser encaminhados pela rede. E aí eu posso, nesse host aqui, fazer com que um segmento passe por esse caminho e outro segmento passe por esse caminho. A camada de rede vai fazer o melhor esforço para que as mensagens cheguem do outro lado. Mas pode acontecer algum problema, por exemplo, nesse roteador aqui, e esse roteador aqui não conseguir não conseguir encaminhar as mensagens. E aqui pode não chegar esta mensagem, esse segmento recebido neste enlace. Por isso que a camada de transporte faz o controle de quais segmentos chegaram do outro lado. A camada de enlace, ela vai receber esse pedacinho, vai colocar um cabeçalho e ele vai gerenciar o encaminhamento pelo enlace. Então, eu vou colocar algumas informações de controle, vou verificar se a placa de rede vai verificar se é possível colocar agora esse pedacinho na rede, se o pedacinho que foi colocado chegou e chegou íntegro, se não chegou íntegro, vai tomar uma ação, e aí podem ser uma de 3 ações, pode simplesmente ignorar, eu posso avisar o outro lado que recebi e recebi corrompido, ou eu posso tentar corrigir, né? Então, a camada de enlace de dados vai controlar a comunicação entre duas placas de rede. E a camada física vai pegar o que recebeu da camada superior e vai colocar no formato que a mídia entenda. Então, a camada física vai receber bits da camada de cima, da camada de enlace de dados, e vai converter esses bits, esses zeros e uns, em um pulso elétrico, ou em um feixe de luz, ou em uma onda de radiofrequência, que é o sinal que a camada inferior consegue compreender. Esse é o modelo OSI. Esse modelo OSI foi estabelecido, então, foi criado por profissionais, engenheiros e profissionais da informática, da computação, que pertencem a um grupo de trabalho lá da ISO, e dividiu o processo de comunicação em 7 camadas. No entanto, o TCP/IP já estava operando, já estava funcionando na antiga ARPANET. Claro que depois evoluiu, sofreu melhorias, esse é o processo natural. Mas, inicialmente, o TCP/IP já dividia a comunicação em 4 camadas, né? Diferentemente do OSI, que divide em 7. No entanto, hoje, essas camadas são equivalentes. Então, aqui, a camada de... Aqui está errado, tá? Acesso à rede é o nome dessa camada, tá? Acesso à rede. Então, a camada de acesso à rede, ela vai controlar os dispositivos de hardware e o meio físico que formam a rede. Então, eu tenho uma mídia de comunicação, tá? É o que eu estava falando antes. Eu tenho uma mídia de comunicação que pode ser um cabo de par trançado, e eu tenho uma placa de rede que vai conversar especificamente com esse cabo de par trançado. Esta camada, ela vai controlar, ela tem subcamadas, e essas subcamadas vão desempenhar funções que são estabelecidas no modelo OSI. Por isso essa camada de acesso à rede, ela é equivalente às camadas física e enlace do modelo OSI. Então, essa camada é implementada dentro da placa de rede e vai controlar o acesso ao meio físico. Isso é um problema quando eu tenho meios físicos compartilhados, por exemplo, rede sem fio. Então, rede sem fio, eu tenho vários dispositivos, várias placas de redes conectadas na mesma mídia de comunicação. Então, é preciso controlar qual é a placa de rede que vai se comunicar e quando essa placa de rede pode colocar os dados na mídia de comunicação.
E também vai controlar, vai fazer o trabalho da camada física, que é converter os dados, os bits, em um sinal que o meio físico é capaz de transportar. A camada de internet é equivalente à camada de rede e ela vai determinar o melhor caminho para que os pacotes cheguem no destinatário, tá? E esse melhor caminho depende dos parâmetros estabelecidos para definir o melhor caminho. Pode ser o menor número de saltos, ou seja, o menor número de dispositivos intermediários. Pode ser o enlace que esteja, ou o caminho que esteja menos congestionado. Pode ser o caminho que é mais rápido, e aí, eu tenho uma escolha entre uma fibra ótica e um meio físico que usa fio de cobre para comunicação. Então, a fibra ótica é mais rápida que o fio de cobre, ou uma rede sem fio. Então, essa camada vai olhar para os parâmetros definidos pelo protocolo de roteamento e escolher o melhor caminho para encaminhar, sempre com o objetivo de fazer chegar no dispositivo final. Tá? A camada de transporte é equivalente à camada de transporte do modelo OSI e ela faz a comunicação entre o host inicial e final, e o objetivo é fazer com que a mensagem que chegou na placa de rede, que saiu da aplicação no usuário, chegue na placa de rede e, ao chegar na placa de rede do destinatário, ela chegue na aplicação ou no processo destinatário. Então, a camada de transporte faz a ligação entre a camada de aplicação e a rede, tá? Aqui a gente tem uma figurinha chamada socket. E a camada de aplicação representa os dados para o usuário, faz controle de codificação, faz controle de sessão, faz controle de diálogo. Então, nesse slide aqui a gente aqui ficou em inglês e ficou certinho, ó, acesso à rede. Então, o modelo OSI é equivalente hoje ao modelo ou à arquitetura TCP/IP. Então, apesar da aplicação no modelo TCP/IP, apesar do modelo TCP/IP ter a implementação de 4 camadas, essas camadas elas implementam as funcionalidades estabelecidas pelo OSI. Então, a camada de acesso à rede, aqui a gente trabalha, a camada de acesso à rede implementa a camada de enlace de dados, ou simplesmente enlace, estabelecendo um enlace lógico entre origem e destino. E a camada física, que é colocar os bits, transformar os bits em um sinal que a mídia de rede consegue transportar. Então, tudo isso é implementado dentro da placa de rede. E aqui a gente tem um equipamento intermediário, que é um equipamento que já é muito pouco utilizado, não deveria mais ser utilizado porque gera uma série de problemas, mas é o hub. Então, o hub opera na camada de acesso à rede. A camada de rede é equivalente à camada de internet do modelo OSI e a camada de transporte é equivalente à camada de transporte. E aqui na camada de aplicação, a camada de aplicação do TCP/IP, ela implementa, quando necessário, as funcionalidades da camada de apresentação e da camada de sessão. Aqui a gente tem um protocolo importante, que é o protocolo TCP e UDP. Então, alguns protocolos importantes. Na camada de aplicação eu tenho diferentes protocolos, por exemplo, o HTTP, eu tenho protocolos de e-mail, por exemplo, POP, MAP, eu tenho SMTP, eu tenho protocolos para troca de arquivos, como o FTP. A gente tem uma série de protocolos operando na camada de aplicação. Na camada de transporte, eu tenho 2 protocolos principais, o TCP e o UDP. O TCP e o UDP, eles vão fazer a comunicação, eles vão gerenciar como acontece a comunicação entre os dispositivos finais, né? Então, o TCP faz controle de conexão, ele faz controle de fluxo, ele faz
verificações de entrega, então ele fornece alguma segurança para a comunicação em rede. O UDP não. Então, às vezes eu não preciso desse controle. E aí é interessante utilizar o protocolo UDP. Na camada de internet, aqui a gente tem já um endereçamento, aqui eu tenho um processo, e esse processo vai ter um ID dentro, então aqui eu tenho um PID, um Process ID, dentro do sistema operacional, que é o identificador da aplicação que está conversando com a rede. Então, falando aqui de identificações. Na camada de transporte, a gente tem portas, tá? Essas portas, elas vão identificar a comunicação, portas, escrevi em cima. Então, as portas, elas vão fazer a comunicação entre o processo e a rede. Aqui eu tenho a identificação, o protocolo IP. Então, o IP, V4 ou V6, é o identificador da camada de rede. E aqui a gente tem o endereço MAC, que o endereço MAC é o identificador da camada física. Então, como que funciona na rede? A camada física, eu tenho duas placas de rede que são identificadas por meio de um endereço físico, o endereço MAC. Então, esses dois endereços vão estar se comunicando, né? Na camada de rede, eu tenho dois endereços IPs que estão se comunicando, tem endereços intermediários, mas o meu objetivo é alcançar o endereço final. Ao chegar na aplicação, ao chegar na placa de rede, no IP destinatário, na placa de rede destinatária, eu coloquei, cada placa de rede vai ter um IP diferente, tá? Por isso que eu tô falando da placa de rede destinatária. O sistema operacional vai entregar para uma porta e um protocolo destinatário. Então, eu tenho a porta 80 TCP, então eu vou entregar na porta 80 TCP e essa porta 80 está ligada por meio de um socket a um processo que tem um número de identificação. Então, nesse vídeo, nós falamos um pouquinho sobre o protocolo os modelos de referência OSI e TCP/IP, e eu tentei explicar um pouco sobre como acontece a comunicação na rede.